Um milionário acorda em plena madrugada, assustado com batidas insistentes na janela. Ao abrir as cortinas, seu coração quase para. Sua ex-namorada está ali, encharcada pela chuva, os cabelos colados ao rosto, o olhar desesperado. E nos braços, 2 bebês chorando. Mas o que ele decide fazer em seguida é tão inesperado que vai te deixar completamente em choque. A chuva batia nos vidros da mansão com uma violência que parecia querer atravessá-los. Matheus Oliveira acordou assustado, o coração batendo com a mesma intensidade dos trovões que ecoavam sobre os jardins. 3 da madrugada marcava o relógio digital em sua mesinha de cabeceira, e a tempestade que açoitava São Paulo havia horas não dava trégua. Ele se sentou na cama, passando a mão pelos cabelos pretos revoltos. Aos 35 anos, Matheus havia construído um império no setor de tecnologia sustentável, mas as noites continuavam sendo seu inimigo. A insônia o perseguia desde a infância, como um fantasma que se negava a abandonar os corredores de sua memória. A mansão, com seus tetos altos e janelões enormes, amplificava cada som da tempestade. Ele havia escolhido esta casa precisamente por sua amplitude e luminosidade, buscando contrariar a sensação de sufocamento que o acompanhava desde criança. Os muros de mármore branco e as superfícies de cristal criavam um ambiente minimalista, quase asséptico, que refletia sua personalidade controladora e sua necessidade obsessiva de perfeição. Um som diferente interrompeu seus pensamentos. Não era o vento, nem a chuva, nem os trovões. Eram batidas. Alguém estava batendo em sua janela. Matheus franziu a testa desconcertado. Seu quarto ficava no 2º andar, e as medidas de segurança da mansão eram impecáveis. Ninguém podia acessar o jardim traseiro sem ativar os alarmes. No entanto, as batidas persistiam, desesperadas e rítmicas. Ele se levantou da cama, os pés descalços tocando o chão frio de mármore. Vestia unicamente uma calça de pijama de seda preta e seu tronco nu mostrava a compleição atlética que mantinha religiosamente, apesar de suas jornadas de trabalho de 16 horas. Caminhou até a janela com passos cautelosos, seu instinto de desconfiança em alerta máximo. As cortinas de linho branco permaneciam fechadas, criando uma barreira entre ele e o exterior. As batidas se intensificaram, e Matheus conseguiu distinguir algo que lhe gelou o sangue. Soluços. Uma voz feminina, mal audível por cima da tempestade, implorava em meio a lágrimas: "Por favor, sei que você está aí." Matheus ficou paralisado. Conhecia aquela voz. Ele a havia ouvido sussurrar seu nome na escuridão. Havia sido testemunha de seu riso cristalino durante os melhores momentos de sua vida. Era uma voz que havia ocupado seus pensamentos durante um ano inteiro, desde que sua dona desapareceu sem deixar rastro. Lívia. Com as mãos trêmulas, Matheus afastou as cortinas. A imagem que se apresentou diante dele desafiou toda a lógica. Lívia Costa estava de pé na cornija da janela, completamente ensopada pela chuva torrencial. Seu cabelo castanho escuro grudava em seu rosto pálido. E seus olhos verdes, aqueles mesmos olhos que uma vez o haviam amado, o olhavam com uma mistura de súplica e terror. Mas o que verdadeiramente o deixou sem fôlego não foi sua presença inesperada, e sim o que segurava em seus braços. 2 pequenos volumes embrulhados em mantas, 2 bebês que dormiam alheios ao caos da tempestade. "Matheus", murmurou Lívia, seus lábios se movendo contra o vidro. "Preciso da sua ajuda. Só por esta noite." O empresário permaneceu imóvel, sua mente lutando para processar a informação. Durante 12 meses, ele havia procurado Lívia em cada canto do Brasil e além. Havia contratado investigadores particulares, usado todos os seus contatos, movido céus e terras tentando encontrá-la. E agora ela aparecia em sua janela, no meio de uma tempestade, com 2 bebês nos braços. Os pequenos não deviam ter mais de alguns meses.
Seus rostos angelicais permaneciam serenos, apesar da chuva que os salpicava. Mateus sentiu algo estranho se mexer em seu peito, uma proteção instintiva que não conseguia explicar. Lívia bateu novamente no vidro, mais fracamente desta vez. Sua força diminuía, e Mateus pôde ver que ela lutava para manter o equilíbrio na estreita cornija. Se caísse daquela altura com os bebês, o medo pela segurança das crianças venceu sua desconfiança. Mateus abriu a janela de par em par e imediatamente a chuva e o vento invadiram seu quarto. Sem pensar duas vezes, estendeu os braços para Lívia. "Dê-me eles!" gritou por cima do rugido da tempestade. Lívia, sem hesitar, entregou-lhe um dos bebês. O pequeno acordou momentaneamente ao sentir a mudança, mas se tranquilizou ao perceber o calor do peito de Mateus. O empresário experimentou uma sensação completamente nova, a responsabilidade absoluta sobre uma vida tão frágil. Com cuidado, ele ajudou Lívia a entrar pela janela, pegando o segundo bebê enquanto ela deslizava para dentro do quarto. Uma vez lá dentro, ambos permaneceram em silêncio, ouvindo unicamente suas respirações ofegantes e o choro suave da tempestade que agora parecia mais distante. Lívia estava tremendo, não apenas pelo frio, mas por algo mais profundo. Seus olhos evitavam o olhar de Mateus, como se carregasse um peso que não podia compartilhar. O vestido azul marinho que usava grudava em sua figura, revelando que havia recuperado sua silhueta após a gravidez, mas também mostrava a palidez doentia de alguém que havia vivido meses de estresse. "Lívia", Mateus murmurou, sua voz apenas um sussurro. "O que está acontecendo?" Ela finalmente levantou a vista e Mateus pôde ver que seus olhos verdes estavam cheios de lágrimas não derramadas. Havia uma dureza nova em sua expressão, uma maturidade forçada que não estava ali um ano atrás. "Não posso te explicar tudo agora", sussurrou, "mas esses bebês, Mateus, são seus." O mundo parou. O empresário sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Os bebês que segurava, esses pequenos seres que haviam despertado um instinto protetor desconhecido, eram seus filhos. A tempestade continuava rugindo no exterior, mas dentro do quarto havia se instalado um silêncio ensurdecedor. Mateus olhou alternadamente para Lívia e para os bebês, buscando respostas em seus rostos. Os pequenos haviam herdado o cabelo escuro de ambos os pais, e um deles tinha os mesmos olhos verdes da mãe. "Como?" Mateus conseguiu articular, sua voz rouca pela emoção. "Depois", Lívia implorou, dando um passo à frente. "Por favor, Mateus, só preciso de um lugar para ficar esta noite. Amanhã eu vou embora, prometo." Mas Mateus conhecia Lívia o suficiente para saber que nada seria tão simples. Seu retorno não era coincidência, e o desespero em seus olhos falava de perigos que ele ainda não podia imaginar. Enquanto segurava seus supostos filhos contra o peito, Mateus Oliveira percebeu que sua vida acabara de mudar para sempre. Mateus fechou a janela com cuidado, certificando-se de não acordar os bebês que agora descansavam em seus braços. O contraste era surreal. Minutos antes, dormia na solidão de sua cama e agora segurava duas pequenas vidas que poderiam ser seu sangue. A realidade da situação começava a se assentar como um peso em seu peito. "Você precisa trocar de roupa", murmurou, observando Lívia que tremia junto à janela. "Vai ficar doente." Lívia assentiu debilmente, mas não se moveu. Seus olhos permaneciam fixos nos bebês, como se temesse que desaparecessem se deixasse de olhá-los. Mateus notou a forma como suas mãos se crispavam, como se quisesse recuperá-los, mas se continha. "No armário há toalhas e roupa limpa", Mateus indicou em direção ao closet. "Tome um banho se quiser, eu cuidarei deles." A confiança com que pronunciou essas últimas palavras o surpreendeu. Nunca havia segurado um bebê antes, mas algo instintivo parecia guiá-lo.
Os pequenos se aninharam contra seu peito, buscando o calor de sua pele. Lívia hesitou por um momento antes de se dirigir ao banheiro. Antes de desaparecer atrás da porta, ela se virou para ele. Eles se chamam Enzo e Maia, sussurrou. Tem 3 meses. Enzo e Maia. Mateus repetiu os nomes mentalmente, sentindo como se acomodavam em seu coração. Enzo, o que tinha no braço direito, parecia mais tranquilo, enquanto Maia mostrava pequenos gestos inquietos, mesmo dormindo. O som da água correndo encheu o quarto e Mateus se viu sozinho com os bebês pela primeira vez. Ele se dirigiu ao amplo sofá de couro que ocupava um canto do quarto, acomodando-se com cuidado para não perturbar o sono deles. A paternidade. O conceito sempre fora abstrato para ele, algo que poderia considerar no futuro quando encontrasse a pessoa certa e o momento adequado. Sua vida estava meticulosamente planejada. Primeiro consolidar sua empresa, depois expandir internacionalmente, depois considerar o casamento com alguém que complementasse suas ambições. Gabriela Vasconcelos, filha de seu maior investidor, encaixava-se perfeitamente nesse plano. Seu noivado seria anunciado em 2 semanas. Mas agora, segurando esses pequenos seres, todos os seus planos desmoronavam como castelos de areia sob a chuva. Enzo abriu seus olhinhos escuros e o olhou diretamente. Não chorou, simplesmente observou Mateus com uma intensidade que o comoveu. Era como se o bebê o estivesse avaliando, decidindo se podia confiar neste homem estranho que o segurava. Oi, pequeno, murmurou Mateus, surpreendendo-se com a ternura em sua própria voz. Eu sou... bem, talvez eu seja seu pai. A palavra pai ressoou estranhamente em seus lábios. Durante anos, ele havia evitado pensar em seu próprio pai, um homem ausente que havia morrido quando Mateus tinha 12 anos, deixando-lhe unicamente um império empresarial e um vazio emocional que nunca havia sabido preencher. Maia começou a se mover inquieta, emitindo pequenos sons. Mateus a embalou suavemente, lembrando-se vagamente de ter visto outras pessoas fazerem isso. Para sua surpresa, a menina se acalmou, como se reconhecesse algo familiar nele. A água parou de correr no banheiro e pouco depois, Lívia emergiu, envolta em um robe de seda branco que lhe ficava grande. Seu cabelo úmido caía sobre seus ombros. E por um momento, Mateus se lembrou das manhãs em que costumava acordar ao lado dela, admirando exatamente essa mesma imagem. Como você soube onde me encontrar? Perguntou Mateus, sem desviar o olhar dos bebês. Lívia sentou-se na beirada da cama, mantendo certa distância. Nunca deixei de saber onde você estava, admitiu. Sua rotina mal mudou. Você continua trabalhando até as 2 da madrugada, continua comprando café no mesmo lugar, continua... Você estava me vigiando? A desconfiança começou a se infiltrar em sua voz. Não é o que você pensa, Lívia se apressou em explicar. Só precisava ter certeza de que você estava bem. Você desapareceu sem uma palavra, Lívia. Durante 12 meses, eu não soube se você estava viva ou morta. E agora você me diz que sabia onde eu estava o tempo todo? A dor em sua voz era evidente. Mateus havia enterrado aquela ferida sob camadas de trabalho e ambição, mas a presença de Lívia a havia reaberto completamente. Eu tinha que ir, murmurou ela, seus olhos se enchendo de lágrimas. Se eu tivesse ficado, todos nós teríamos estado em perigo. Que perigo? Do que você está falando? Lívia guardou silêncio, mordendo o lábio inferior, como costumava fazer quando estava nervosa. Mateus reconheceu o gesto imediatamente, e com ele vieram ondas de lembranças que ele havia tentado suprimir. Os bebês estão com fome, mudou de assunto, levantando-se para se aproximar de uma bolsa encharcada que ela havia deixado junto à janela. Trouxe fórmula e mamadeiras. Mateus observou como ela preparava as mamadeiras com movimentos peritos e eficientes.
Era evidente que havia cuidado sozinha dos bebês durante esses 3 meses. A ideia de Lívia, enfrentando a maternidade sem apoio, despertou uma protetividade feroz nele. "Onde você tem morado?" perguntou enquanto ela se aproximava para pegar Maia. "Em diferentes lugares", respondeu evasivamente. "Nunca muito tempo no mesmo lugar. Por que você não me procurou quando descobriu que estava grávida?" Lívia sentou-se ao lado dele no sofá, alimentando Maia, enquanto Mateus fazia o mesmo com Enzo. A intimidade doméstica da cena contrastava dramaticamente com a tensão que flutuava entre eles. "Quando descobri que estava grávida", começou lentamente, "já sabia que teria que desaparecer. Eu não podia te colocar em risco, Mateus. E não podia usar minha gravidez para te manipular." "Me manipular? Você acha que eu teria ficado com você apenas por obrigação?" "Não sei", admitiu com honestidade dolorosa. "Nosso relacionamento era complicado. Você tinha seus planos, suas ambições. Uma família não encaixava neles." Mateus não pôde negar a verdade em suas palavras. 1 ano atrás, de fato, ele teria visto uma gravidez como uma complicação indesejada. Mas segurando Enzo, alimentando-o, sentindo o peso perfeito de seu pequeno corpo contra o seu, ele percebia que suas prioridades haviam mudado em questão de minutos. "Eles são realmente meus?" perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta. "Olhe para eles, Mateus", Lívia sussurrou. "Enzo tem sua testa franzida quando se concentra. Maia tem seu jeito de inclinar a cabeça quando ouve algo interessante." De fato, Mateus podia ver as semelhanças. Enzo franzia a testa exatamente como ele fazia quando revisava contratos importantes. Era assombroso como a genética se manifestava em gestos tão pequenos. "Por que agora?" perguntou finalmente. "Por que voltar agora?" Lívia terminou de alimentar Maia e a aninhou contra seu ombro, dando-lhe tapinhas suaves nas costas. O gesto era tão maternal, tão natural, que Mateus se perguntou como ela havia podido ficar sozinha durante esses meses. "Porque eu não posso mais protegê-lo sozinha", admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. "E porque, apesar de tudo o que aconteceu, eu confio em você mais do que em qualquer outra pessoa no mundo." Essas palavras atingiram Mateus mais forte do que qualquer explicação. Lívia, que havia fugido dele, que havia escondido sua gravidez, que havia desaparecido sem rastro, ainda confiava nele acima de tudo. A tempestade começou a se acalmar gradualmente, mas Mateus sabia que a verdadeira tempestade apenas começava. Com esses bebês em seus braços e Lívia de volta em sua vida, tudo o que ele havia construído cuidadosamente estava prestes a mudar. E pela primeira vez em sua vida, ele não tinha um plano. Os primeiros raios do amanhecer filtravam-se pelas cortinas, quando Mateus finalmente conseguiu que ambos os bebês dormissem novamente. Lívia havia sucumbido ao esgotamento e dormia aninhada no sofá, sua respiração suave e regular. Pela primeira vez em horas, Mateus teve um momento para processar a magnitude do que havia ocorrido. Ele se dirigiu ao seu escritório particular, contíguo ao quarto principal, levando consigo o monitor de bebês que Lívia havia tirado de sua bolsa encharcada. O cômodo, com suas paredes forradas de livros e sua escrivaninha de mogno, havia sido seu refúgio durante anos. Agora se sentia estranhamente pequeno para conter o turbilhão de emoções que o invadia. Mateus serviu-se de um uísque, embora a manhã mal começasse. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o copo. Em poucas horas, sua vida havia dado uma guinada de 180 graus, e sua mente analítica lutava para criar um plano de ação coerente. O som de seu telefone o tirou de seus pensamentos. Gustavo Mendes, seu sócio e melhor amigo desde a universidade, aparecia na tela. Mateus hesitou antes de atender, mas sabia que Gustavo se preocuparia se ele não respondesse às suas chamadas matinais habituais. "Mateus, você está bem? Sua voz está estranha. A tempestade não me deixou dormir",
mentiu em parte. O que você precisa, Gustavo? Temos a reunião com os investidores japoneses às 10. Lembra? É crucial para a expansão asiática. Mateus fechou os olhos. Havia esquecido completamente a reunião mais importante do trimestre. Gustavo, preciso que você a adie. O quê? Você está louco? Preparamos esta apresentação há meses. Não podemos... Algo urgente surgiu. Mateus cortou a conversa. Confio em você para lidar com a situação. Eu te compensarei depois. O silêncio do outro lado da linha era eloquente. Gustavo conhecia Mateus o suficiente para saber que ele jamais cancelaria uma reunião importante sem uma razão extraordinária. Você está doente? Precisa que eu vá à sua casa? Não, Mateus respondeu rápido demais. Só preciso do dia de folga. Amanhã eu explico tudo. Ele desligou antes que Gustavo pudesse fazer mais perguntas, sabendo que seu comportamento despertaria suspeitas. Gustavo era como um irmão para ele, mas até que não entendesse completamente a situação de Lívia, ele não podia confiar em ninguém. Um choro suave vindo do monitor o alertou. Maia havia acordado. Mateus retornou ao quarto principal, onde encontrou Lívia já de pé, embalando o bebê. Bom dia, murmurou Mateus, notando as olheiras sob os olhos de Lívia. Você cancelou algo importante por nossa causa? Perguntou Lívia. Evidentemente havia escutado parte de sua conversa telefônica. Mateus assentiu. Minhas prioridades acabaram de mudar. Essas palavras pareciam surpreender Lívia, tanto quanto a ele mesmo. Mateus Oliveira nunca havia colocado nada acima de seu trabalho, e ambos sabiam disso. Você não pode desestruturar sua vida por nossa causa, Lívia protestou. Eu só precisava de uma noite, Mateus. Posso ir agora se... Você não vai a lugar nenhum, Mateus interrompeu com firmeza. Não até que você me explique o que realmente está acontecendo. Lívia dirigiu-se à janela embalando suavemente Maia. A luz do amanhecer iluminava seu perfil, revelando a tensão em seus traços. Mateus pôde ver que ela havia perdido peso durante o ano de ausência e que havia uma dureza nova em sua expressão que ele não recordava. Lembra quando eu trabalhava como tradutora autônoma? Começou sem olhá-lo. Sim, você dizia que gostava da flexibilidade. Não era completamente verdade. Lívia respirou profundamente. Eu também trabalhava em outros projetos que exigiam discrição. Mateus sentiu um frio no estômago. Que tipo de projetos? Eu traduzia documentos para agências governamentais, contratos internacionais, correspondência diplomática, relatórios de inteligência. Inteligência? Mateus se aproximou dela. Você trabalhava para o governo? Não diretamente. Eu era uma contratada independente, mas sim, frequentemente para agências de segurança nacional. Mateus processou esta informação. Durante os 2 anos em que estiveram juntos, Lívia havia trabalhado em espionagem governamental e ele não tinha a menor ideia. A mulher que amava havia vivido uma vida dupla. E o que isso tem a ver com seu desaparecimento? Lívia finalmente se virou para ele, e Mateus pôde ver medo genuíno em seus olhos verdes. Descobri algo que não devia saber. Algo que envolvia pessoas muito poderosas, pessoas que não hesitariam em eliminar obstáculos. Eliminar. Mateus sentiu o mundo se inclinar perigosamente. Quando percebi que estava grávida, também descobri que minha identidade havia sido comprometida. Tive que escolher entre te manter seguro ou colocar em risco toda a sua família, incluindo os bebês que carregava dentro de mim. Mateus se aproximou mais, pegando suas mãos livres. Elas estavam frias e trêmulas. Por que você não me disse? Por que não me deu a oportunidade de ajudar? Porque eu te conheço, Mateus. Lívia sorriu tristemente. Você teria querido enfrentar o problema de frente, teria usado todos os seus recursos, todos os seus contatos, e isso nos teria colocado em mais perigo. Ela tinha razão, e Mateus sabia disso.
Seu instinto era sempre atacar os problemas diretamente, usar sua influência e riqueza para resolver as situações. Mas contra inimigos nas sombras, essa estratégia poderia ter sido fatal. E agora? Por que é seguro voltar agora? Lívia hesitou, embalando Maia, que havia começado a chorar suavemente. Porque a pessoa que me ameaçava está morta, murmurou finalmente. Mateus sentiu como se tivesse recebido um golpe. Morta? Um acidente automobilístico há 2 semanas. Confirmei que era real, não uma simulação. Seus associados não têm interesse em me perseguir agora que ele não está. Que associados? Do que você está falando exatamente? Antes que Lívia pudesse responder, Enzo começou a chorar de seu berço improvisado. Mateus o pegou automaticamente, surpreendendo-se novamente com a naturalidade do gesto. Mateus! Lívia o olhou diretamente nos olhos. A pessoa que me ameaçava trabalhava muito perto de você. O empresário ficou gelado. O que você quer dizer? Não posso te dar detalhes específicos ainda, mas havia alguém em seu círculo próximo que estava envolvido em atividades ilegais. Eu descobri por acidente enquanto traduzia certos documentos. Mateus sentiu o chão se mover sob seus pés. Alguém próximo a ele havia ameaçado Lívia o suficiente para fazê-la fugir quando estava grávida. Quem? Perguntou com voz rouca. Prometa-me que não fará nada precipitado, Lívia implorou. Prometa-me que esperará até que eu possa te dar toda a informação. Mateus queria prometer, mas conhecia sua própria natureza. A ideia de que alguém havia ameaçado Lívia e seus filhos despertava uma fúria que ele não sabia que possuía. Preciso de tempo para organizar as provas, Lívia continuou. E preciso ter certeza de que Enzo e Maia estejam completamente a salvo antes de revelar tudo. Quanto tempo? Perguntou Mateus, embalando Enzo contra o peito. Algumas semanas. Talvez 1 mês. Mateus olhou alternadamente para Lívia e para os bebês. 1 mês. 1 mês vivendo com a mulher que amava e os filhos que nunca soube que tinha, enquanto alguém em seu círculo próximo havia sido responsável por separá-los. Está bem, concordou finalmente, mas não mais segredos entre nós. Se vamos fazer isso, fazemos juntos. Lívia assentiu, lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. Juntos, repetiu. E pela primeira vez desde sua chegada, Mateus viu um vislumbre da mulher por quem havia se apaixonado. Lá fora, a tempestade havia passado completamente, deixando um céu limpo e radiante. Mas Mateus sabia que a verdadeira tempestade apenas começava a se formar. E desta vez, ele teria que enfrentá-la não só como empresário, mas como pai e protetor da família que nunca havia planejado ter. A primeira semana com Lívia e os bebês transformou a mansão de Mateus em algo irreconhecível. Os espaços minimalistas e silenciosos agora transbordavam de vida. Mamadeiras na cozinha, fraldas no banheiro, mantas de bebê sobre os sofás de designer. A ordem meticulosa que havia caracterizado sua vida durante décadas desmoronou em questão de dias. Mateus descobriu que ser pai não vinha com um manual de instruções. As noites se fragmentaram em períodos de 2 horas entre as mamadas, e suas olheiras rivalizavam com as de Lívia. Mas, estranhamente, ele não se sentia esgotado. Cada sorriso de Enzo, cada pequeno gesto de Maia, injetava-lhe uma energia que ele não conhecia. Você tem que ir trabalhar, insistia Lívia todas as manhãs, mas Mateus encontrava desculpas para ficar em casa. Reuniões virtuais, revisão de documentos de seu escritório, ligações que podia fazer enquanto embalava um dos bebês. Gustavo começou a fazer perguntas mais diretas. Suas visitas à mansão tornaram-se frequentes e aparentemente casuais, mas Mateus notava como seus olhos percorriam a casa, buscando sinais do que poderia estar ocorrendo. Você está doente, irmão? Perguntou Gustavo uma tarde, encontrando-se com Mateus no jardim. Você cancelou 3 reuniões importantes esta semana.
Mateus observava Lívia brincando com os bebês sobre uma manta estendida na grama. Ela havia recuperado um pouco de cor nas bochechas e, por momentos, parecia a mulher despreocupada que ele conhecera anos atrás. Só preciso de um descanso, respondeu evasivamente. Um descanso, Gustavo repetiu, seu tom cético. Mateus Oliveira nunca tirou um descanso na vida. O que realmente está acontecendo? Antes que Mateus pudesse responder, Maia começou a chorar. Instintivamente, ele se dirigiu a ela, pegando-a nos braços com movimentos que já havia aperfeiçoado. Gustavo observou a cena com olhos arregalados. Esse é... Gustavo se aproximou, estudando o rosto do bebê. Mateus, de quem é este bebê? É uma longa história, Mateus murmurou, embalando Maia até que ela se acalmasse. Gustavo olhou para Lívia, que havia levantado a vista da manta. Seus olhos se encontraram pela primeira vez, e Mateus notou algo estranho na expressão de seu sócio. Não era surpresa, era reconhecimento. Lívia, Gustavo disse lentamente, aproximando-se com passos medidos. Faz anos. Mateus se tensionou. Vocês se conhecem? Lívia se pôs de pé, erguendo Enzo protetoramente contra seu peito. Gustavo e eu nos conhecemos brevemente, explicou com voz cautelosa, em uma conferência de tecnologia há um tempo. Mas Mateus conhecia ambos o suficiente para detectar que havia mais história do que admitiam. A forma como Gustavo estudava Lívia, a maneira como ela evitava seu olhar, sugeriam uma conexão mais profunda. Esses são seus filhos, Mateus? Gustavo perguntou diretamente. Mateus assentiu, observando atentamente a reação de seu sócio. Gustavo sorriu, mas havia algo forçado em sua expressão. Parabéns, irmão. Não sabia que você estava planejando uma família. Eu também não sabia, Mateus admitiu, surpreendendo-se com sua honestidade. Aquela noite, depois que Gustavo se foi, Mateus confrontou Lívia sobre a conversa anterior. Como você realmente conhece Gustavo? Perguntou enquanto preparavam as mamadeiras noturnas. Lívia hesitou, suas mãos parando sobre a fórmula. Eu o conheci durante meu trabalho de tradução. Ele estava presente em algumas reuniões. Que tipo de reuniões? Mateus, você prometeu que me daria tempo para organizar a informação. Isso é diferente. Gustavo é meu sócio, meu melhor amigo. Se ele está envolvido no que te fez fugir... Não posso te confirmar nada ainda, Lívia interrompeu, mas sua expressão preocupada dizia o contrário. Mateus sentiu um frio familiar no estômago. A possibilidade de que Gustavo, o homem em quem mais confiava depois dela, pudesse estar conectado com as ameaças que a haviam obrigado a desaparecer, era quase impossível de processar. Nos dias seguintes, Mateus começou a observar Gustavo com novos olhos. Notou como seu sócio fazia perguntas específicas sobre Lívia, como suas visitas sempre coincidiam com momentos em que ela estava visível na casa. Uma tarde, enquanto revisavam contratos no escritório, Gustavo comentou casualmente: é interessante que Lívia tenha voltado justamente quando você está prestes a anunciar seu noivado com Gabriela. Mateus levantou a vista bruscamente. O que você quer dizer? Nada, só que o timing é... curioso. Gabriela vem de uma família muito tradicional. Não acho que ela veja com bons olhos que seu futuro marido tenha filhos com outra mulher. A menção de Gabriela atingiu Mateus como um balde de água fria. Na intensidade da semana com Lívia e os bebês, ele havia esquecido completamente seu noivado pendente. Gabriela, a filha de seu maior investidor, a mulher perfeita para seus planos empresariais, esperava o anúncio de seu noivado. Tenho que cancelar o noivado, murmurou Mateus, mais para si mesmo do que para Gustavo. Você tem certeza? Gustavo se inclinou para a frente. Você investiu muito tempo nesse relacionamento e sua empresa precisa do investimento dos Vasconcelos.
Mateus olhou para o jardim, onde Lívia ensinava a Enzo a segurar um chocalho. A imagem de domesticidade e paz contrastava dramaticamente com as complicações que se acumulavam ao seu redor. Meus filhos são mais importantes do que qualquer investimento, declarou com firmeza. Gustavo assentiu, mas Mateus detectou algo parecido com decepção em seus olhos. Pela primeira vez em anos de amizade, ele se perguntou se realmente conhecia o homem que havia sido seu irmão de escolha. Gabriela Vasconcelos chegou sem avisar em uma sexta-feira à tarde, seu Mercedes branco estacionando em frente à mansão com a confiança de alguém que se considera parte do lugar. Mateus, que brincava no jardim com Enzo, sentiu seu estômago se contrair ao ver o carro familiar. "Você está esperando alguém?" perguntou Lívia, emergindo da casa com Maia nos braços. Antes que Mateus pudesse responder, Gabriela saiu do carro. Alta, elegante, com seus cabelos loiros perfeitamente penteados e um vestido de designer que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Ela representava tudo o que sua vida havia sido antes do retorno de Lívia. "Mateus, querido." Gabriela se aproximou com um sorriso radiante, mas parou abruptamente ao ver a cena à sua frente. "O que está acontecendo aqui?" Mateus se pôs de pé, Enzo ainda em seus braços. O bebê escolheu aquele momento para balbuciar alegremente, estendendo suas pequenas mãos para Gabriela, que recuou instintivamente. "Gabriela, precisamos conversar." Mateus começou, mas ela já havia dirigido sua atenção para Lívia. "Você é Lívia Costa," Gabriela declarou, sua voz carregada de reconhecimento e algo parecido com desprezo. "A tradutora que desapareceu há 1 ano." Mateus franziu a testa. "Como você sabe quem é Lívia?" "Por favor, Mateus. Meu pai investiga todas as pessoas próximas aos seus investimentos. Sabemos tudo sobre o seu relacionamento passado." A forma como ela pronunciou relacionamento passado fez com que Lívia se tensionasse visivelmente. Enzo, sensível à mudança de atmosfera, começou a se inquietar nos braços de Mateus. "Gabriela, estes são meus filhos," Mateus declarou diretamente, decidindo que as evasivas só complicariam mais a situação. "Seus filhos?" Gabriela riu com incredulidade. "Mateus, temos planos. O anúncio do nosso noivado é na próxima semana. Meu pai investiu milhões em sua empresa, baseando-se em nossa futura união." "Esses planos mudaram," Mateus respondeu com firmeza. Gabriela olhou alternadamente para Mateus, Lívia e os bebês, processando as implicações. Sua expressão passou da incredulidade à fúria controlada. "Você vai jogar fora tudo o que construímos por ela?" Gabriela apontou para Lívia desdenhosamente. "Uma mulher que te abandonou sem explicações e agora retorna convenientemente com bebês que diz que são seus? Não há nenhuma conveniência." Lívia começou a se defender, mas Gabriela a cortou. "E como sabemos que realmente são seus filhos? Você fez testes de paternidade ou simplesmente vai acreditar em tudo o que ela diz?" Mateus sentiu uma raiva crescente com o tom de Gabriela. Mas uma parte dele reconheceu que suas perguntas não eram irracionais. Ele não havia feito testes de paternidade. Simplesmente havia aceitado a palavra de Lívia e seu próprio instinto. "Farei se for necessário," respondeu. "Mas isso não muda o fato de que não posso me casar com você, Gabriela." "Não pode ou não quer?" Gabriela se aproximou mais, baixando a voz. "Mateus, pense no que está fazendo. Sua empresa precisa do investimento da minha família. Sem ele, você não poderá completar a expansão asiática." Era verdade. O investimento dos Vasconcelos representava 40% do capital necessário para seu projeto mais ambicioso. Sem esse dinheiro, anos de trabalho desmoronariam. "Haverá outras oportunidades de investimento," Mateus murmurou, mas Gabriela detectou a dúvida em sua voz. "Você realmente está disposto a arriscar tudo por uma mulher que já te abandonou uma vez?" Gabriela perguntou, seu tom agora quase compassivo. "Mateus, eu te conheço.
Você é um homem de negócios antes de mais nada. Esta situação é temporária. Ela irá embora outra vez. Ela não irá, Mateus declarou, mas as palavras soaram mais como uma esperança do que como uma certeza. Gabriela dirigiu-se ao seu carro, mas antes de entrar, ela se virou uma última vez. Eu te dou uma semana para reconsiderar, Mateus. Depois disso, meu pai retirará seu investimento e buscará outros sócios. Espero que ela valha a pena. O Mercedes desapareceu pela rua, deixando um silêncio tenso no jardim. Lívia se aproximou de Mateus, sua expressão preocupada. É verdade o que ela disse sobre o investimento? Perguntou suavemente. Mateus assentiu, sentindo o peso da decisão que havia tomado impulsivamente. A família dela controla uma parte significativa do meu financiamento. Mateus, você não pode sacrificar sua empresa por nossa causa, Lívia protestou. Você trabalhou a vida toda para construir isso. E eu trabalhei a vida toda sem saber o que realmente importava. Mateus respondeu, olhando para Enzo que havia adormecido em seus braços. Até agora. Aquela noite, depois de deitar os bebês, Mateus e Lívia sentaram-se na varanda da mansão contemplando as luzes da cidade. Era a primeira conversa realmente íntima que tiveram desde o retorno dela. Você alguma vez duvidou? Perguntou Lívia. De que esses bebês sejam seus? Mateus a olhou, considerando sua resposta cuidadosamente. No começo, por um momento. Mas cada dia que passo com eles, cada gesto que reconheço, cada instinto paternal que desperta em mim, não preciso de provas científicas para saber que são meu sangue. Gabriela não está errada sobre meu passado. Lívia continuou. Sim, eu te abandonei, e é possível que quando tudo isso terminar, eu precise ir embora de novo. Por quê? Mateus se virou completamente para ela. Porque meu trabalho, minha vida anterior, deixou cicatrizes. E as pessoas que me conhecem nesse mundo podem retornar algum dia. Mateus pegou a mão dela, notando como ainda tremia ligeiramente quando falava de seu passado. Então construiremos algo novo, declarou. Para nós 4. Lívia sorriu, mas em seus olhos persistia uma sombra de dúvida que Mateus não pôde interpretar completamente. Helena Oliveira chegou a São Paulo em uma terça-feira chuvosa, 3 semanas após o retorno de Lívia. Seu táxi parou em frente à mansão, com a precisão de alguém que conhecia o endereço de cor, embora ela estivesse há 6 meses viajando pela Europa sem avisar de seu retorno. Mateus estava em seu escritório quando ouviu a familiar voz autoritária de sua mãe dirigindo-se à empregada doméstica. Aos 62 anos, Helena mantinha a elegância aristocrática que a havia caracterizado toda a vida, mas agora também possuía a confiança de uma mulher que havia viajado sozinha pela primeira vez em décadas. Onde está meu filho? Ouviu-a perguntar enquanto subia as escadas, sem esperar resposta. Mateus fechou rapidamente o laptop, onde revisava os contratos de investimento, sabendo que teria que enfrentar uma conversa que havia adiado por muito tempo. Helena entrou no escritório sem bater na porta, como era seu costume, mas parou abruptamente ao ouvir o som inconfundível de um bebê chorando vindo do quarto principal. Mateus! Sua voz carregava aquela mistura de curiosidade e autoridade que ela havia aperfeiçoado durante décadas de maternidade. Há um bebê nesta casa. Antes que Mateus pudesse responder, Lívia apareceu no corredor, carregando Enzo enquanto tentava acalmar seu choro. Helena e Lívia se observaram mutuamente, cada uma avaliando a outra com a intensidade de 2 felinas protegendo seu território. Mãe! Mateus se interpôs. Quero te apresentar Lívia Costa e seu neto, Enzo. Meu neto, Helena repetiu lentamente, aproximando-se com passos medidos em direção a Lívia. E quantos netos eu tenho exatamente? 2, Lívia respondeu com voz firme, mas respeitosa. Enzo e Maia. São gêmeos.
Helena estendeu os braços para Enzo e, para a surpresa de todos, o bebê se acalmou imediatamente em seus braços experientes. Havia algo natural na forma como ela o segurava, como se a maternidade fosse um instinto que nunca se esquecesse. 3 meses, Helena murmurou, estudando o rosto de Enzo. Ele tem os olhos da família Oliveira, mas o nariz é diferente. Olhou para Lívia. Seu, suponho? Sim, senhora. E onde você esteve durante a gravidez? Helena perguntou com a franqueza que caracterizava sua geração. Meu filho me contou que você havia desaparecido. Mateus notou a tensão nos ombros de Lívia. Mãe, é complicado. As situações complicadas exigem explicações claras. Helena cortou sem desviar o olhar de Lívia. Uma mulher não desaparece durante uma gravidez sem razões muito específicas. Eu tinha que proteger os bebês. Lívia respondeu simplesmente. Protegê-los de quê? O silêncio se estendeu por vários segundos. Helena era inteligente o suficiente para ler nas entrelinhas e experiente o suficiente para saber quando não pressionar mais por enquanto. Quero conhecer minha neta também, declarou, mudando de assunto com a habilidade diplomática que havia desenvolvido como esposa de um empresário proeminente. Os dias seguintes transformaram a dinâmica da mansão mais uma vez. Helena se instalou na suíte de hóspedes como se nunca tivesse ido embora, mas sua presença trouxe uma estabilidade inesperada. Ela tinha experiência com bebês que nem Mateus nem Lívia haviam desenvolvido ainda, e os gêmeos pareciam responder instintivamente à sua confiança. Você precisa de ajuda profissional, Helena declarou durante o café da manhã, enquanto segurava Maia e supervisionava Mateus, tentando alimentar Enzo. Uma babá experiente, pelo menos temporariamente. Não queremos estranhos na casa, Lívia objetou rapidamente, seu instinto protetor ativando-se. Estranhos. Helena ergueu uma sobrancelha. Querida, eu criei Mateus praticamente sozinha depois que o pai dele morreu. Sei reconhecer quando uma mãe está exausta. Era verdade. Lívia havia perdido mais peso nas últimas semanas, e as olheiras sob seus olhos haviam se aprofundado. As noites fragmentadas e o estresse constante estavam cobrando seu preço. Eu conheço alguém, Helena continuou. Dona Cida trabalhou para nossa família por anos. É discreta, confiável e adora crianças. Mãe, Mateus interveio, não é só questão de confiança. Há situações de segurança a considerar. Helena pousou sua xícara de café com mais força do que o necessário. Mateus Alexandre Oliveira, eu quero saber exatamente o que está acontecendo nesta casa. Não viajei meio mundo para retornar a mistérios e meias-verdades. Mateus olhou para Lívia, buscando sua aprovação. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Lívia trabalhava em traduções para agências governamentais. Mateus começou cuidadosamente. Descobriu informações sensíveis que colocaram sua segurança em risco. Que tipo de informação? Mãe. Que tipo de informação, Mateus? Helena repetiu com a autoridade que só as mães brasileiras podem invocar. Lívia respirou fundo. Documentos que sugeriam que alguém próximo a Mateus estava envolvido em atividades ilegais. Quando descobri minha gravidez, decidi desaparecer para proteger a todos. Helena processou esta informação com a calma de alguém que havia navegado décadas de política empresarial e social. E essa pessoa sabe que você voltou? Acreditamos que sim, Mateus admitiu. Então vocês definitivamente precisam de ajuda profissional, Helena declarou. E não me refiro apenas a uma babá. Naquela tarde, Helena fez várias ligações de seu quarto. Mateus pôde ouvir fragmentos de conversas em que ela mencionava segurança discreta e proteção familiar. Sua mãe tinha contatos que ele havia esquecido, pessoas que haviam servido à família Oliveira por gerações. Durante o jantar, Helena anunciou suas decisões com a mesma naturalidade com que teria planejado um jantar beneficente.
Dona Cida começará amanhã. Também contratei uma equipe de segurança que se fará passar por jardineiros e pessoal de manutenção. E quero que Lívia consulte um médico para um check-up completo. Dona Helena. Lívia começou a objetar, mas Helena levantou uma mão. Helena, corrigiu, e não há discussão. Se você vai ser a mãe dos meus netos, precisa estar saudável. Mateus observou a interação com fascinação. Sua mãe havia aceitado a situação e assumido o controle com a eficiência militar que ele lembrava de sua infância. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que talvez pudessem lidar com a situação que havia se tornado cada vez mais complexa. Mas naquela noite, enquanto ajudava Helena a arrumar suas coisas, ela lhe fez uma pergunta que o inquietou profundamente. Mateus, você considerou a possibilidade de que o perigo para Lívia não tenha realmente terminado? Dona Cida Morales chegou em uma quinta-feira cedo, trazendo consigo décadas de experiência cuidando de crianças de famílias abastadas. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e mãos suaves que pareciam ter nascido para segurar bebês. Enzo e Maia se adaptaram a ela imediatamente, como se reconhecessem em Dona Cida a segurança maternal de que precisavam. Mateus observou de seu escritório como Dona Cida organizava eficientemente os horários de alimentação e sono, criando rotinas que ele e Lívia haviam tentado estabelecer sem sucesso. Pela primeira vez em um mês, a casa funcionava com um ritmo previsível. No entanto, Lívia parecia inquieta com a nova normalidade. Mateus a encontrou várias vezes parada junto às janelas, observando o jardim com expressão preocupada. Os jardineiros que Helena havia contratado trabalhavam meticulosamente, mas Mateus sabia que suas verdadeiras habilidades não tinham nada a ver com jardinagem. Você notou algo estranho? Perguntou a Lívia durante o almoço. Há um carro que passou pela rua 3 vezes esta manhã, murmurou, sem desviar o olhar do exterior. Um sedã cinza, nunca para, mas diminui a velocidade em frente à casa. Mateus sentiu a pele se arrepiar. Você tem certeza? Passei 1 ano aprendendo a observar tudo. Lívia respondeu com amargura. Sei quando algo não está certo. Naquela tarde, Mateus ligou discretamente para o chefe da equipe de segurança que Helena havia contratado. O homem, que se apresentava como Carlos, confirmou as suspeitas de Lívia. Nós documentamos o veículo, informou com voz profissional. Placas falsas, vidros fumê, definitivamente vigilância. Mateus sentiu um frio familiar no estômago. O que recomendam? Manter as rotinas normais, mas extremar precauções. Não sair sozinhos, variar horários quando possível e manter comunicação constante. Gustavo escolheu aquele momento para fazer uma de suas visitas surpresa. Mateus o recebeu no escritório, notando como seus olhos percorriam a casa com mais interesse do que o habitual. Desde quando você tem jardineiros trabalhando todos os dias? Gustavo perguntou casualmente. Minha mãe decidiu renovar o paisagismo. Mateus mentiu, observando a reação de seu sócio. Sua mãe sempre teve bom gosto. Gustavo sorriu, mas havia algo forçado em sua expressão. A propósito, tenho pensado na situação com Gabriela. Você não acha que poderia reconsiderar? O pai dela está disposto a esquecer o mal-entendido se você agir logo. Não há mal-entendido, Gustavo. Minha decisão é final. Gustavo se aproximou da janela, observando o jardim onde Dona Cida brincava com os bebês. Eles são lindos, seus filhos. Enzo especialmente se parece com você. Algo no tom de Gustavo deixou Mateus alerta. Você os tem observado muito? Só quando venho visitar. Gustavo encolheu os ombros. É natural sentir curiosidade pelos filhos do meu melhor amigo. Aquela noite, Mateus encontrou Lívia no quarto dos bebês, observando-os dormir com expressão angustiada. Gustavo fez comentários específicos sobre Enzo. Contou-lhe em voz baixa.
Lívia se tensionou visivelmente. Que tipo de comentários? Disse que ele se parecia comigo, como se os estivesse estudando. Mateus? Lívia se virou para ele, seus olhos cheios de medo. Acho que Gustavo sabe mais do que admite. O que você quer dizer? Durante meu trabalho de tradução, ele aparecia em reuniões onde não deveria ter estado. Sempre tinha desculpas convincentes, mas agora que penso bem... Mateus sentiu o mundo se inclinar. Você acha que Gustavo está envolvido no que te ameaçou? Não tenho certeza, mas... Lívia hesitou, depois continuou. A pessoa que me ameaçava mencionou detalhes sobre sua empresa que só alguém muito próximo poderia saber. Naquele momento, Enzo acordou e começou a chorar suavemente. Mateus o pegou nos braços automaticamente, mas sua mente processava as implicações do que Lívia havia revelado. Gustavo, seu irmão de escolha, seu sócio de confiança, poderia ser a ameaça que havia separado sua família. Mateus não dormiu aquela noite. Ficou em seu escritório revisando anos de comunicações com Gustavo, buscando sinais que havia ignorado. Encontrou inconsistências sutis, reuniões às quais Gustavo comparecia sem explicação clara, contatos internacionais que ele havia desenvolvido independentemente, decisões empresariais que beneficiavam terceiros mais do que sua própria companhia. Às 5 da madrugada, ouviu passos no corredor. Era Lívia, levando Maia, que havia acordado para sua mamada matinal. Você ficou acordado a noite toda? Perguntou, notando os documentos espalhados sobre a escrivaninha. Preciso entender o que está acontecendo, Mateus murmurou, esfregando os olhos cansados. Se Gustavo está envolvido, preciso de provas antes de confrontá-lo. Lívia sentou-se no sofá do escritório, alimentando Maia enquanto observava Mateus. Há algo mais que não te contei. Mateus levantou a vista, preparando-se para outra revelação que mudaria tudo novamente. Na noite antes de desaparecer, recebi documentos que mostravam transferências bancárias de contas corporativas da sua empresa para paraísos fiscais. Eram milhões de dólares, Mateus. O quê? Mateus se pôs de pé abruptamente. Você está dizendo que alguém está desviando fundos da minha empresa? As transferências estavam autorizadas com sua assinatura digital, mas eu sabia que você não as havia aprovado. Alguém com acesso aos seus códigos de autorização estava usando-as. Mateus sentiu como se tivesse recebido um golpe físico. Apenas 3 pessoas tinham acesso aos seus códigos de autorização. Ele mesmo, Gustavo e sua assistente executiva que havia trabalhado para a família por uma década. Você guardou essas provas? Eu as escondi antes de fugir. Estão em um lugar seguro, mas eu precisava ter certeza absoluta antes de fazer acusações tão graves. O telefone de Mateus tocou, interrompendo a conversa. Era Gustavo, ligando incomumente cedo. Mateus, precisamos nos encontrar hoje. Há uma oportunidade de investimento que não pode esperar. Que tipo de oportunidade? Mateus perguntou, fazendo gestos para Lívia permanecer em silêncio. Investidores asiáticos que estão na cidade apenas por hoje. Eles poderiam substituir o financiamento dos Vasconcelos, mas precisam te conhecer pessoalmente. Mateus olhou para Lívia, que escutava a conversa com expressão alarmada. Onde seria a reunião? No meu escritório particular. É mais discreto que seu escritório principal. Algo no tom de Gustavo disparou todos os alarmes de Mateus. Seu sócio nunca havia sugerido reuniões em seu escritório particular, um espaço que ele mantinha separado dos negócios principais da empresa. Está bem, estarei lá às 10, Mateus concordou, desenvolvendo um plano enquanto falava. Perfeito. E Mateus, venha sozinho. Esses investidores são muito tradicionais, não gostam de multidões. Depois de desligar, Mateus se virou para Lívia. Ele vai tentar algo. Você não pode ir sozinho. Lívia protestou. É obviamente uma armadilha. Tenho que ir, mas com precauções. Mateus ligou para Carlos, o chefe de segurança, explicando a situação. Acordaram que a equipe o seguiria discretamente,
mantendo comunicação constante através de um dispositivo oculto. Helena desceu para o café da manhã justamente quando Mateus se preparava para sair. Sua mãe avaliou a tensão no cômodo com a experiência de décadas navegando situações complicadas. "Você vai enfrentar o problema?" perguntou diretamente. "Vou obter respostas", Mateus respondeu, beijando a testa de Enzo que Dona Cida segurava. "Tenha cuidado", Helena murmurou, e Mateus pôde ver preocupação genuína em seus olhos. Homens desesperados tomam decisões perigosas. No caminho para o escritório de Gustavo, Mateus repassou anos de amizade, buscando o momento em que tudo havia começado a mudar. Talvez os sinais sempre tivessem estado ali, ocultos sob a familiaridade e a confiança. O escritório particular de Gustavo ficava no distrito financeiro da Faria Lima, um edifício moderno com segurança rigorosa. Mateus chegou pontualmente, mas notou que o estacionamento estava incomumente vazio para uma reunião tão importante. Subiu ao 14º andar, onde Gustavo o esperava sozinho em um escritório impecavelmente organizado. Não havia rastro dos supostos investidores asiáticos. "Onde estão os investidores?" Mateus perguntou diretamente. Gustavo sorriu, mas havia algo frio em sua expressão. "Mateus, acho que é hora de termos uma conversa muito honesta." Gustavo se dirigiu a um pequeno bar na esquina de seu escritório, servindo 2 copos de uísque como se fosse uma reunião social normal. Seus movimentos eram calculados, calmos demais, para a tensão que preenchia o cômodo. "Você não vai perguntar por que não há investidores aqui?" Gustavo ofereceu um copo a Mateus, que não o aceitou. "Eu já sei por quê", Mateus respondeu, mantendo-se perto da porta. "A pergunta é há quanto tempo você tem roubado da minha empresa?" Gustavo riu, um som que Mateus não reconheceu. Era mais duro, mais calculado do que o riso de seu amigo de toda a vida. "Roubando? Mateus, você sempre foi muito dramático." Gustavo bebeu um gole de uísque. "Eu tenho redistribuído recursos de maneira mais eficiente." "Milhões de dólares, Gustavo." Lívia viu os documentos. A menção de Lívia mudou completamente a expressão de Gustavo. A máscara de cordialidade desapareceu, substituída por algo mais perigoso. "Lívia Costa", murmurou, como se o nome tivesse um gosto ruim. "Essa mulher tem sido um problema desde o dia em que você a conheceu." Mateus sentiu uma fúria crescente. "Você a ameaçou? Você a obrigou a desaparecer?" "Eu a protegi", Gustavo corrigiu, aproximando-se mais. "Se ela tivesse revelado o que sabia, teríamos perdido tudo. Sua empresa, meu trabalho, anos de construção deste império." "Minha empresa? Gustavo, você trabalha para mim." "Trabalho para você?" Gustavo riu novamente, aquele riso frio que gelava o sangue. "Mateus, eu fui o cérebro por trás das operações por anos, suas ideias brilhantes, suas inovações tecnológicas. A maioria tem sido minha." Mateus processou essas palavras, lembrando-se de projetos onde Gustavo havia contribuído significativamente, patentes que haviam desenvolvido juntos, decisões estratégicas que seu sócio havia sugerido. Ainda assim, isso não justifica o roubo. "Não é roubo quando a gente pega o que merece." Gustavo serviu outro uísque. "Além disso, o dinheiro foi investido em expansões que beneficiaram a empresa." "Que expansões?" Gustavo sorriu, mas havia triunfo em sua expressão. "Operações no exterior que você nunca autorizou. Contratos com governos que precisavam da nossa tecnologia para projetos especiais." Mateus sentiu um frio no estômago. "Que tipo de projetos especiais?" "O tipo que paga muito, muito bem e não faz perguntas incômodas." Naquele momento, Mateus compreendeu a verdadeira magnitude do problema. Gustavo não apenas havia roubado dinheiro, ele havia usado a tecnologia de Mateus para propósitos potencialmente ilegais ou imorais. Lívia descobriu acidentalmente. Gustavo continuou, como se tivesse lido seus pensamentos. "Ela estava traduzindo correspondência para uma das minhas operações quando ligou os pontos. E você a ameaçou para que ela mantivesse silêncio."
Eu lhe ofereci uma oportunidade de participar. Gustavo corrigiu. Ela a recusou de maneira muito pouco inteligente. Mateus se aproximou mais, seu controle escorregando. Como você a ameaçou exatamente? Gustavo o olhou diretamente. Eu a fiz entender que a segurança dela e a sua dependiam do silêncio dela. Quando descobri que ela estava grávida, ela se tornou ainda mais cooperativa. Você usou a gravidez dela contra ela. Eu usei o amor dela por você e por esses bebês. Gustavo encolheu os ombros. É surpreendente o que mulheres grávidas são capazes de fazer para proteger seus filhos. Mateus sentiu todo o sangue abandonar seu rosto. A ideia de que Lívia havia sofrido ameaças durante a gravidez, que havia fugido, levando seus filhos para protegê-los de seu melhor amigo, era quase insuportável. Por que você está me contando tudo isso agora? Perguntou, forçando sua voz a se manter estável. Gustavo terminou seu uísque e pousou o copo sobre a escrivaninha com lentidão deliberada. Porque Lívia retornou, e isso complica as coisas. Meus parceiros internacionais não estão contentes com os vazamentos de segurança. Que parceiros? Pessoas que valorizam a discrição acima de tudo. Pessoas que não hesitam em eliminar problemas permanentemente. Mateus compreendeu de repente que não estava apenas em perigo. Lívia e os bebês também estavam. Gustavo, se você fizer algo a eles... Eu não preciso fazer nada a eles, Gustavo interrompeu. Simplesmente tenho que deixar meus parceiros lidarem com a situação à maneira deles. O dispositivo de comunicação oculto de Mateus vibrou sutilmente. O sinal de que a equipe de segurança estava pronta para agir. E se você não fizer isso? Mateus perguntou, ganhando tempo. Gustavo sorriu uma última vez. Então você também se tornará um problema que precisa de solução permanente. Mateus ativou discretamente o dispositivo de pânico enquanto Gustavo se dirigia à sua escrivaninha. Em segundos, ouviu passos acelerados no corredor externo. Espero que você não tenha feito algo estúpido, Gustavo murmurou, mas Mateus pôde detectar nervosismo em sua voz pela primeira vez. A porta se abriu de repente. 3 homens da equipe de segurança entraram rapidamente, seguidos por 2 agentes federais que Carlos havia contatado discretamente. Gustavo Mendes, um dos agentes, anunciou, está sob prisão por fraude empresarial e ameaças criminais. Gustavo não resistiu, mas seu sorriso permaneceu frio. Mateus, isso não acabou. Meus parceiros não esquecem. Enquanto os agentes levavam Gustavo, Mateus sentiu uma mistura de alívio e terror. Haviam neutralizado a ameaça imediata, mas as palavras de Gustavo sobre parceiros internacionais ressoavam ominosamente. Mateus correu para seu carro, ligando para Lívia da rua. Não houve resposta. Sua segunda tentativa foi para Helena. Onde está Lívia? Perguntou sem rodeios quando sua mãe atendeu. Ela recebeu uma ligação há 1 hora. Helena respondeu com voz tensa. Disse que tinha que pegar algo importante e que voltaria logo. Mateus sentiu o mundo desabar. Uma ligação de quem? Ela não disse, mas parecia assustada, filho. Mateus acelerou em direção à casa, sua mente processando as piores possibilidades. Gustavo havia sido preso, mas suas ameaças sobre parceiros internacionais não tinham sido em vão. Alguém mais estava agindo. Ao chegar à mansão, encontrou Helena passeando nervosamente com Enzo e Maia. Dona Cida preparava mamadeiras com movimentos mecânicos, claramente preocupada. Há quanto tempo ela está fora? Mateus perguntou, pegando Enzo nos braços. 2 horas, Helena respondeu. Ela disse que voltaria antes da mamada das 3. Mateus verificou seu telefone. 4h30. Lívia nunca teria perdido uma mamada voluntariamente. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Mateus Oliveira. A voz era estrangeira, possivelmente europeia. Quem fala? Um parceiro comercial de Gustavo. Acho que temos algo que te interessa. Mateus sentiu o sangue gelar. Onde está Lívia?
Segura por enquanto, mas precisamos resolver alguns assuntos pendentes que Gustavo deixou incompletos. O que vocês querem? Os documentos que ela escondeu. As provas de nossas transações. Gustavo nos assegurou que haviam sido destruídos, mas acreditamos que ele mentiu. Mateus olhou para Enzo, que o observava com olhos confiantes e inocentes. Essas pessoas haviam levado a mãe de seus filhos para chantageá-lo. Se vocês a machucarem, isso depende inteiramente da sua cooperação. Você tem 24 horas para recuperar esses documentos. Entraremos em contato com as instruções. A linha foi cortada, deixando Mateus com 2 bebês que dependiam dele e uma mulher desaparecida que tinha as chaves para resolver todo o desastre que Gustavo havia criado. Mateus passou a noite inteira procurando qualquer pista sobre onde Lívia teria escondido os documentos. Revistou cada canto da casa, cada lugar onde ela havia passado tempo durante o relacionamento anterior. Helena assumiu completamente os cuidados de Enzo e Maia, alimentando-os e consolando-os quando perguntavam por sua mãe com choros inconsoláveis. Dona Cida permaneceu até tarde, ajudando com uma dedicação que transcendia suas obrigações profissionais. Os bebês sabem que algo está errado, observou Helena enquanto embalava Maia. Crianças sempre sentem. Mateus mal a ouviu. Havia transformado seu escritório em um centro de operações, com mapas da cidade, fotografias de lugares que Lívia havia frequentado e uma lista de todos os contatos que ela havia tido durante seu trabalho de tradução. Carlos e sua equipe trabalharam em colaboração com as autoridades federais, mas as primeiras 12 horas não haviam produzido nenhuma pista sólida. Os sequestradores eram profissionais que sabiam como permanecer invisíveis. Às 2 da madrugada, Mateus teve uma revelação. Lívia havia mencionado uma vez um lugar especial onde ia pensar quando se sentia sobrecarregada. Um pequeno café internet no centro histórico onde havia trabalhado durante seus primeiros anos como tradutora autônoma. Está fechado a esta hora. Carlos observou quando Mateus explicou sua teoria. Mas a dona mora em cima, Mateus insistiu. Lívia mencionou que mantinham uma relação próxima. Dirigiram-se ao centro da cidade, onde as ruas de paralelepípedos e os edifícios coloniais criavam sombras profundas sob a luz dos postes. O café Saber ocupava o térreo de um edifício do século XVIII. Mateus tocou insistentemente a campainha até que uma mulher idosa apareceu na janela do 2º andar. "O que querem a esta hora?" gritou para baixo. "Procuro informações sobre Lívia Costa", Mateus respondeu. "É uma emergência." A mulher, que se apresentou como Dona Lúcia, os fez entrar depois que Mateus explicou a situação. Seu pequeno apartamento estava cheio de livros em vários idiomas e plantas que cresciam em cada superfície disponível. Lívia vinha aqui quando precisava esconder coisas importantes, Dona Lúcia confirmou. Ela tinha um cofre pequeno no meu porão. Mateus sentiu uma onda de esperança e terror. Se os documentos estivessem ali, ele poderia trocá-los por Lívia. Mas também significava que ela havia antecipado essa situação meses atrás. Dona Lúcia os guiou a um porão úmido, onde, atrás de caixas de livros velhos, havia de fato um pequeno cofre embutido na parede. Só Lívia conhecia a combinação, Dona Lúcia murmurou. Mateus estudou o cofre, pensando em todos os números que poderiam ser significativos para Lívia. Tentou a data de seu aniversário, o dia em que se conheceram, o aniversário do primeiro encontro deles. Nada funcionou. Desesperado, tentou as datas de nascimento de Enzo e Maia. A caixa se abriu com um clique suave. Dentro encontrou um envelope manila grosso e uma nota escrita com a letra de Lívia. "Se você está lendo isso, significa que estou em perigo. Os documentos do envelope contêm toda a evidência necessária para destruir a operação de Gustavo. Use-os sabiamente. Eu te amo e amo nossos filhos mais do que a minha própria vida."
Mateus abriu o envelope com as mãos trêmulas. Os documentos detalhavam anos de transações ilegais, correspondência com organizações criminosas internacionais e planos para usar a tecnologia de Mateus em projetos de vigilância em massa para governos autoritários. Seu telefone tocou. O mesmo número desconhecido. "Você os tem?" A voz perguntou sem rodeios. "Sim", Mateus respondeu, guardando os documentos em sua jaqueta. "Coordenadas em seu telefone. Venha sozinho." 1 hora. Mateus olhou as coordenadas. Um galpão abandonado na periferia da cidade. Sabia que poderia ser uma armadilha, mas não tinha opções. Lívia dependia dele. O galpão abandonado erguia-se contra o céu noturno como um monumento à decadência industrial. Mateus chegou exatamente na hora indicada, mas a equipe de segurança já estava posicionada estrategicamente nos arredores, invisível, mas presente. Um homem alto e magro saiu das sombras do edifício. Vestia um terno caro que contrastava com o ambiente deteriorado. Seu sotaque era definitivamente europeu quando falou. "Senhor Oliveira, esperava que fosse mais pontual. Onde está Lívia?" Mateus manteve os documentos parcialmente visíveis. "Primeiro os documentos. Depois poderá ver a senhorita Costa." Mateus não se moveu. "Primeiro quero a prova de que ela está viva." O homem sorriu friamente e sacou seu telefone. Reproduziu um vídeo. Lívia amarrada a uma cadeira, claramente assustada, mas aparentemente ilesa. Segurava um jornal do dia. "Satisfeito?" Mateus estendeu lentamente o envelope Manila. "Tudo está aí. Anos de evidências sobre as operações de Gustavo." O homem revisou rapidamente os documentos, assentindo enquanto reconhecia informações que evidentemente conhecia. "Organização impressionante", murmurou. Gustavo subestimou as habilidades de investigação de sua namorada. "Ex-namorada", Mateus corrigiu automaticamente. "Ex". O homem ergueu uma sobrancelha. "Interessante." Gustavo estava convencido de que fariam qualquer coisa para protegê-la. Naquele momento, Mateus compreendeu que haviam calculado mal. Gustavo havia assumido que Mateus e Lívia ainda eram um casal, mas esses homens agora sabiam que a situação era mais complicada. "Os documentos estão completos", o homem continuou. "Mas tenho uma pergunta. Por que uma mulher se arriscaria tanto por um homem que já não a ama?" "Porque ela não se arriscou por mim", Mateus respondeu, compreendendo finalmente a verdadeira motivação de Lívia. "Ela se arriscou por nossos filhos." O homem guardou os documentos em sua jaqueta. "As crianças, sim", Gustavo mencionou gêmeos. Um alarme silencioso disparou na mente de Mateus. Se esses homens sabiam sobre Enzo e Maia, o perigo não terminava com esta troca. "Temos um problema", o homem continuou de forma conversacional. "Esses documentos revelam operações que envolvem pessoas muito poderosas. Pessoas que não podem permitir que testemunhas permaneçam vivas." Mateus sentiu o sangue gelar. "Tínhamos um acordo." O acordo era pelos documentos. Não mencionamos nada sobre a sobrevivência posterior. Naquele momento, as luzes do perímetro do galpão se acenderam simultaneamente. Dezenas de agentes federais emergiram de posições ocultas, cercando o edifício. "Agentes federais, mãos para cima!" O homem europeu olhou para Mateus com compreensão e respeito relutante. "Inteligente, senhor Oliveira. Muito inteligente. Onde está Lívia?" Mateus gritou enquanto os agentes prendiam o homem. "Porão do edifício", o homem respondeu enquanto lhe colocavam as algemas. "Porta azul." Mateus correu para o interior do galpão, seguido por vários agentes. Encontraram a porta azul e a arrombaram. Lívia estava amarrada, mas consciente. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio quando o viu. "Enzo e Maia", foram suas primeiras palavras. "Estão seguros." Mateus a tranquilizou enquanto cortava suas amarras. "Estão com minha mãe."
Lívia desabou em seus braços, tremendo pela experiência mais viva. Mateus a segurou fortemente, percebendo o quanto havia temido perdê-la para sempre. Acabou? Sussurrou contra o ouvido dele. Mateus olhou para onde os agentes escoltavam os criminosos presos. Acabou, confirmou, esperando que fosse verdade. As 2 semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de declarações legais, reorganização empresarial e sessões de terapia familiar que Helena havia insistido em coordenar. Mateus descobriu que reconstruir uma empresa era mais simples do que reconstruir a confiança entre 2 pessoas que se amavam, mas haviam sido separadas por circunstâncias extraordinárias. Lívia havia retornado fisicamente ilesa do sequestro, mas as cicatrizes emocionais eram evidentes. Acordava à noite com pesadelos, verificava compulsivamente as fechaduras das portas e, às vezes, ficava observando Enzo e Maia dormirem por horas, como se temesse que desaparecessem. Você precisa de tempo, disse-lhe Mateus uma tarde enquanto ela organizava obsessivamente as mamadeiras pela 10ª vez. Passamos por traumas que a maioria dos casais nunca enfrenta. Não somos um casal, Lívia respondeu automaticamente, depois parou, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Mateus sentiu o peso daquela declaração. Nas últimas semanas, eles haviam funcionado como uma unidade familiar, mas nunca haviam definido o que eram um para o outro nesta nova realidade. O que somos, então? Perguntou suavemente. Lívia largou as mamadeiras e se virou para ele. Não sei, Mateus. Há 1 ano, eu era sua namorada que desapareceu para te proteger. Agora, sou a mãe dos seus filhos, morando na sua casa, compartilhando rotinas domésticas. Mas não sei se somos algo mais do que 2 pessoas criando bebês juntas. A honestidade brutal de Lívia o atingiu como um soco no estômago, mas também o libertou. Pela primeira vez desde o retorno dela, eles estavam falando sobre seus sentimentos reais, não apenas navegando crises externas. Eu sei o que somos, Mateus declarou, aproximando-se mais. Somos 2 pessoas que se amam, mas que precisam aprender a confiar novamente. Você me ama? Lívia perguntou, vulnerabilidade crua em sua voz. Ou ama a ideia de ter uma família completa? Mateus pegou as mãos dela, notando que já não tremiam constantemente como nas primeiras semanas. Eu te amei quando você era uma mulher misteriosa que traduzia documentos. Eu te amei quando você desapareceu e eu não entendia por quê. Eu te amei quando você chegou ensopada com 2 bebês nos braços. E eu te amo agora, conhecendo todos os seus segredos, todas as suas cicatrizes. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Lívia. Tenho medo, Mateus. Tenho medo de voltar a te amar completamente, porque não sei se poderei sobreviver a te perder de novo. Então não me perca, Mateus murmurou, secando as lágrimas dela. Desta vez, construímos algo juntos, com honestidade completa. Helena escolheu aquele momento para entrar na cozinha com o Enzo nos braços, mas parou ao ver a intensidade da conversa. Interrompo algo importante? Perguntou com o sorriso sábio de uma mãe que reconhecia momentos cruciais. Mãe, Mateus sorriu sem soltar as mãos de Lívia. Acho que Lívia e eu precisamos de uma conversa longa e particular. Helena assentiu, compreendendo imediatamente. Dona Cida e eu podemos cuidar dos bebês esta noite. Há uma cabana em Campos do Jordão que tem estado vazia desde que seu pai morreu. Vocês poderiam usar a solidão. Lívia olhou alternadamente para Mateus e Helena, processando a proposta. 24 horas sem bebês, sem crises, sem distrações? Perguntou. Só nós, Mateus confirmou. E se não funcionar? E se descobrirmos que só funcionamos bem em crises? Mateus sorriu, lembrando-se por que havia se apaixonado por aquela mulher complicada e brilhante. Então, pelo menos, saberemos com certeza. 6 meses depois,
A varanda da mansão havia sido transformada em um jardim de celebração. Balões brancos e dourados flutuavam suavemente na brisa primaveril, enquanto os convidados se reuniam para o batizado de Enzo e Maia. Mateus ajustou a gravata de Enzo pela terceira vez, nervoso não pela cerimônia, mas pelo anúncio que faria depois. Lívia havia aceitado seu pedido de casamento na semana anterior, mas eles haviam decidido manter em segredo até depois do batizado. Estão perfeitos, Lívia murmurou, alisando o vestido branco de Maia. Nos últimos meses, ela havia recuperado não apenas seu peso, mas também a confiança em si mesma que Mateus se lembrava de seus primeiros dias juntos. A terapia de casal havia funcionado melhor do que qualquer um esperava. Eles haviam aprendido a se comunicar sem segredos, a confiar sem reservas e a construir um futuro baseado em honestidade mútua. Helena se aproximou, radiante em seu papel de avó orgulhosa. Os convidados estão perguntando quando a cerimônia começará. Em 5 minutos, Mateus respondeu, pegando Enzo enquanto Lívia erguia Maia. A cerimônia foi perfeita. O padre que havia batizado Mateus décadas antes recebeu uma nova geração da família Oliveira com bênçãos e sorrisos. Enzo chorou durante a parte crucial, mas Maia permaneceu serenamente acordada, como se compreendesse a importância do momento. Após a cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam do banquete no jardim, Mateus pediu atenção. Quero agradecer a todos por nos acompanharem neste dia especial. Começou, sua voz ecoando pelo jardim silencioso. Enzo e Maia transformaram nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos possíveis. Ele olhou para Lívia, que sorriu encorajadoramente. Mas há algo mais que queremos compartilhar com vocês. Lívia aceitou se casar comigo. Os aplausos e felicitações encheram o jardim, mas Mateus só tinha olhos para Lívia, que se aproximou com Maia ainda em seus braços. Também queremos anunciar, Lívia continuou pegando o microfone, que decidimos estabelecer a Fundação Oliveira Costa para famílias em situações de risco, especialmente mulheres com filhos que precisam de proteção e novas oportunidades. Os aplausos se intensificaram. Gustavo havia sido sentenciado a 15 anos de prisão, e os ativos recuperados de suas operações ilegais forneceriam o capital inicial para a fundação. Gabriela Vasconcelos se aproximou durante a recepção, elegante como sempre, mas com uma humildade que Mateus não havia visto antes. Parabéns, disse sinceramente. Você parece mais feliz do que eu te vi nunca durante nosso tempo juntos. Obrigado, Gabriela. Como estão as coisas com seu pai? Melhor, ele encontrou outros parceiros para seus investimentos, e eu encontrei meu próprio caminho. Ela sorriu genuinamente. Às vezes, as coisas não funcionam porque não estão destinadas a funcionar. No final da tarde, depois que o último convidado havia partido, Mateus e Lívia sentaram-se na varanda. Enzo e Maia dormiam pacificamente em seus berços portáteis, embalados pela brisa suave. Você alguma vez imaginou que terminaríamos aqui? Lívia perguntou, apoiando a cabeça no ombro de Mateus. Honestamente, não. Mas agora não consigo imaginar minha vida de nenhuma outra maneira. Lívia levantou a vista para ele. Sem arrependimentos, sem perguntas sobre como teria sido diferente se Gustavo nunca tivesse interferido? Mateus considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que passamos pelo que precisávamos passar para estar prontos para isso. Para ser os pais que Enzo e Maia precisam, para ser o casal que merecemos ser. E se vierem mais tempestades? Mateus sorriu, lembrando-se da noite chuvosa que havia mudado tudo. Então, as enfrentaremos juntos, nós 4. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados e rosados, Mateus Oliveira percebeu que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer empresa, qualquer investimento, qualquer sucesso profissional. Havia encontrado seu lar.
E desta vez, quando as tempestades chegassem, estariam prontos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.